Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Bem-vindos aí à nossa segunda videoaula, né? Nossa videoaula sobre vSAN, né? Virtual Storage Area Network. A feature da VMware que permite que você use discos dos hosts físicos, né? Dos servidores VMware para formar um data store virtual, né? Um data store compartilhado entre esses hosts, para que assim você possa estar usando, por exemplo, no cluster de alta disponibilidade, né? A ideia do vSAN é você não precisar, tá, ter um storage, né? Não precisar comprar um storage para poder fazer o compartilhamento, aliás, armazenar as máquinas virtuais e compartilhar ali o data store entre todos os hosts, né, para poder montar ali o seu cluster de alta disponibilidade, né? Bom, então essa é a segunda videoaula, onde nós vamos ver a parte prática, né? Nós vamos ver como habilitar o vSAN, criar um cluster de HA com os servidores envolvidos e usar seus discos físicos para, ao habilitar o vSAN, usar seus discos físicos para criar os grupos de discos, né? Claro, montar o data store virtual que vai armazenar as máquinas virtuais, que vai armazenar os dados do meu ambiente VMware, tá? E dados esses que as máquinas virtuais, por exemplo, depois de armazenadas no data store virtual, né, criado pelo vSAN, é, vai estar compartilhado ali para todos os servidores e aí você vai ter um ambiente de alta disponibilidade funcional, né? Você pode migrar as máquinas virtuais entre os hosts tranquilamente, né? Há apenas migração de hosts e não migração entre data stores, bem como as respostas, né, de failover, no caso de OH, também vão ser satisfatórias, ou seja, se um host cair, o outro ou os outros hosts vão estar disponíveis para herdar as máquinas virtuais daquele host que ficou offline, né? Enfim, como vocês viram na aula passada, na primeira aula, né? Toda a parte de introdução do que é o vSAN, qual é, para que a necessidade do vSAN, né? Qual o seu propósito, na verdade. E nós vimos também quais são os componentes necessários para se montar, né, para habilitar essa feature do vSAN. Nós vimos a nível de hardware, né, a nível de software, questão de licenciamento, entre outros parâmetros, né? Se quiserem revisar, e aí é só voltar para a aula 1, introdução ao vSAN, tá? Aqui mesmo no YouTube, tá? Bom, nessa segunda videoaula, eu comentei inclusive na aula anterior que iria mostrar esses passos, né, desses comandos que estão aqui nesse slide, tá? Isso aqui são passos para habilitar um disco como disco flash, né, como disco SSD, tá? E isso em VMware SXI 5.0 e 5.1, por exemplo, tá? 5.1, 5.5, né? Já na versão 6.0 e 6.5 não é necessário, tá? Não é necessário usar esses comandos, mas eu vou mostrar para que vocês tenham também esse conhecimento aí na bagagem, para que vocês acabem pegando essa informação e aí quem sabe até usar em um ambiente virtual, um ambiente de laboratório com VMware 5.0, né, ou 5.5, enfim, tá? Aí vocês saberem como executar esses comandos. Vale lembrar que o nosso ambiente aqui do, do Lab, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, é totalmente virtual. O SXI, os servidores SXI são virtuais, né, todos na versão 6.5 e o vCenter também é virtual, e também na versão 6.5, tá? Vamos acessar aqui o ambiente para a gente começar a fazer a configuração, né? Bom, eu tenho aqui o meu vCenter, tá? Eu estou usando o vCenter para o Windows Server, em cima de um vCenter Server, em cima de um Windows Server 2012 R2, tá? Estou usando o vCenter 6.5, tá? Versão para o Windows Server. Eu vou acessá-lo aqui agora para a gente ver como é que está, né? Para vermos como é que está o nosso ambiente. Opa, peraí. Administrator.
Bom, como vocês podem ver, eu tenho dois data centers, né, no meu ambiente VMware aqui. Um data center que eu chamei de Vim Storage DRS, que é um data center que eu estou usando para as videoaulas de Vim e de Storage DRS. Né? Inclusive, duas aulas de Vim já estão aí no canal do YouTube. Vou subir uma terceira videoaula ainda essa semana, que é sobre replicação. Replicação usando o Vim Backup Replication, né? Replicação de máquinas virtuais entre hosts, e inclusive como usar o Failover e Failback para um plano ali de alta disponibilidade, né? Para resgatar, por exemplo, você tem a máquina virtual, as máquinas virtuais são replicadas de um host para outro, e aí o host de origem apresenta problema e as máquinas virtuais caem e você acaba usando as máquinas virtuais réplicas, né, no esquema de failover, tá? E aí eu vou mostrar isso nessa videoaula. Bom, e aí eu também tenho uma videoaula que eu estou fazendo, tá? Que é sobre storage DRS, tá? A funcionalidade do VMware que vocês devem conhecer, que permite fazer o balanceamento de carga entre data stores, né? O DRS, o VMware DRS, né? Distributed Resource Scheduler, que você habilita nos hosts, permite o balanceamento de carga entre os hosts. As máquinas virtuais elas passam de um host para outro, né? Elas ficam passeando, vamos dizer assim, entre os hosts de acordo com a necessidade e fazendo ali o balanceamento de carga. E aí a videoaula que eu vou fazer usando esse ambiente aqui também, né, vai ser justamente de storage DRS, que é a ideia do balanceamento de carga, mais para data storage, tá? Para armazenamento, que isso aí vai ser em um outro momento. Bom, na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar em cima desse ambiente aqui. Eu tenho um data center chamado vSAN e eu tenho 4 hosts que eu vou estar usando para criar ali para estar configurando o vSAN, tá? Eu tenho esse host aqui, esse 10.2.2.121, por exemplo, vou usar ele como exemplo para executar aqueles comandos que eu mostrei, né, para a gente habilitar o disco como SSD. Como assim? Se eu clicar aqui nessa máquina, nesse servidor VMware, né, e vem aqui em configurações, em configure, eu vou ver que esse servidor ele tem em storage device, ele tem 3 discos, tá? A mesma coisa com os outros 3 hosts, todos têm 3 discos com as mesmas capacidades. Tá? Um disco de 150 GB que a gente vai estar usando para fazer o pool de cache, né, de discos flash. Outro disco de 200 GB que juntando com os discos de 200 também dos outros hosts, vai ser o pool de armazenamento. Né? O data store é o que vai criar o data store de armazenamento. Tá? E aí eu tenho também um outro disco aqui de 100 que estou usando somente para o SXI mesmo, somente para o sistema operacional. Claro que poderia ser um disco menor, mas eu queria um disco de 100 aqui mesmo só para criar mesmo, tá? E aí todos os discos, né, estão como formato HDD, ou seja, como fossem discos magnéticos. E eu preciso transformar esse disco aqui, por exemplo, que eu vou usar como cache, para disco flash. Para me transformar esse cara como disco flash, eu tenho que fazer o quê? Clicar aqui em cima desse botão de F, né, onde eu marco os discos selecionados como flash disks, tá? Se eu clicar, ele vai mudar aqui para flash. Se eu clicar novamente, aí ele vai mostrar aqui HD, né? HDD. Então, no caso para voltar, né, fazer o processo inverso, que é transformar um disco flash em HDD, tá? Isso está presente na versão, como eu falei antes, nessa versão 6.5 e na versão 6.0, tá? Do vSphere. Nas versões 5.5, 5.0 e 5.1, por exemplo, não é possível fazer por aqui. Essa opção não existe. Então, o que é que eu faço? Suponhamos que esse host aqui seja um SXI 5.5, tá? Suponhamos. Então, eu vou acessá-lo via put, né? Através do console via SSH. Então, eu vou executar esses comandos aqui, ó. Vou até copiá-los, né?
pegar esses caras aqui, vou copiar e colocar lá no TXT para ficar mais fácil. Ok? Descobrir qual é o plugin, né? SATP, Storage Array Type Plugin, tá? Que o disco está usando. Então, eu tenho que usar esse comando aqui, ó, nmp storage, aliás, SX Client, storage nmp device list menu D e o dispositivo. O dispositivo nada mais é que esse camarada aqui, ó. Dispositivo nada mais é que esse, por exemplo, é esse disco aqui, né? Então, o dispositivo é esse cara aqui, ó, na identificação, tá? Esse é o dispositivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar esse comando aqui, tá? No host, para encontrar esse plugin aqui, esse storage array, né? Type plugin, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, e vou colar. E aí eu vou pegar, vou até maximizar para ficar mais fácil a visualização. E aí eu vou pegar o dispositivo. O dispositivo é justamente esse cara aqui, ó. Opa. Vou voltar aqui. Ok? Opa, faltou algum parâmetro, deixa eu ver. Tá, vamos fazer aqui por partes, né? Eu colei os comandos, vamos fazer sem colar aqui, porque de repente tem algo aqui que não está sendo executado corretamente. SXLI storage nmp device list -d e o dispositivo, né? O dispositivo que é esse cara aqui. Agora foi. Bom, esse dispositivo, o plugin dele, tá? Do Storage Array, né? O tipo de Storage Array é esse cara aqui, ó. VMW SATP local. Ok? Bom, com essa informação, tá? Com essa informação nas mãos, o que é que eu devo fazer agora? Eu vou simplesmente pegar e criar uma regra no SXI, tá? Para que ele reconheça esse dispositivo como sendo do tipo SSD, que no caso vai ser esse disco aqui, né? Esse disco de 150, tá? Então, para reconhecer ele como SSD, então eu vou pegar esse comando aqui, ó. Vou até digitar também, para não haver erros. Deixa eu copiar aqui novamente. Deixa eu pegar esse cara aqui, -S. E aí, pegar esse camarada aqui, o SATP, colar aqui também. O que mais? Tenho que pegar aqui o -D, né, que é o dispositivo, e -O, enable SSD. Então, vou colocar aqui -D. Pegar aqui o dispositivo, deixa eu copiar esse cara aqui. E aí, -O, não é isso? -O, enable underline SSD. Ok, executado tranquilamente. E aí eu vou pegar os outros dois comandos, que seriam esse carinha aqui, ó, SXLI Storage Core Client Early, né, para carregar, né, load. Então, vou pegar esse outro comando aqui, Storage Core Client Early Run. E o último
E esse cara aqui, né, storage core claiming recline, né, -d. Então, colocar aqui e aí o dispositivo, né? Voltar aqui de novo, colocar o dispositivo que vai ser esse cara aqui, né? Eu pego aqui ou aqui, né? Ou aqui, enfim, onde o nome do dispositivo aparecer, só colar aqui. Ah, acho que tem espaço demais aqui. Comando, nome, tal. Tá, então vamos fazer de novo aqui na mão. CLI, storage, core. É isso, recline, isso. -d, né? Ah, porque faltou -d aqui, ó. -d e o dispositivo, né? Vamos lá, agora vai. Beleza, se eu vier aqui no host, né? Se eu, por exemplo, clicar aqui em Storage Device só para atualizar, Adapters Device. Opa, deixa eu fazer aqui dar um refresh aqui nessa tela. Olha aí, o disco está como flash, ok? Então, mostrei esses comandos aqui mesmo só para o conhecimento de vocês. Como vai estar aqui em vídeo, vocês podem ver e rever quantas vezes quiser, tá? Bom, beleza, coloquei o disco aqui como SSD, né? Como flash desse host, e eu tenho que colocar dos outros também, né? Só que como eu falei, como eu falei antes, né, eu estou usando a versão 6.5, então eu não vou precisar fazer a mesma coisa para os outros, tá? Coloquei nesse aqui só mesmo como exemplo. Então vou chegar nesse cara aqui, ó, pegar esse disco de 150, marcar ele como flash, né? Vou pegar esse outro cara aqui, ó. Daqui a pouco ele mostra aqui, quer ver? Pronto. Vou pegar esse outro cara aqui, mesmo esquema. Vou marcar o disco de 150 como flash, né? Disco SSD. E aí eu vou pegar aqui esse 117, ok? E fazer o mesmo procedimento. Pegar aqui 150 e marcar como flash. Beleza, ok, yes. Bom, estou com os 4 hosts, cada host com um disco de 200 GB, né? Um disco magnético e um disco de 150 SSD. Agora vamos configurar o vSAN, né? Antes de tudo, o que é que eu preciso? Eu tenho que criar um port group em cada host SXI, tá? Um port group para o tráfego do vSAN. Esses servidores eles vão se comunicar entre eles, né? Eles vão estar conectados, trocando dados, trocando arquivos entre eles o tempo todo, já que eles vão estar trocando informações de disco físico para disco físico através de um storage virtual, né? Através de um data store virtual criado pelo vSAN, ok? Então, mas para que é aquela história, né, que eu digo sempre nas aulas de VMware para as turmas. Toda vez que você precisa fazer com que um host SXI se comunique com alguém na rede, seja com storage, seja com outro host, seja com vCenter, esse cara ele precisa ter uma interface vmkernel. E a interface vmkernel, o port group do tipo vmkernel, é o que permite a comunicação por IP. Tá? E aí eu tenho vários tipos de port group vmkernel. Eu tenho para vMotion, eu tenho para full tolerance, eu tenho para o vSAN, né? Eu tenho simplesmente para conectar ele a um storage, conectar o host ao storage, né? Ou VC Replication, que no caso também é a comunicação entre hosts, ok? Então eu vou começar por esse host aqui, o 117. Eu vou vir aqui justamente em vmkernel adapters. Reparem que eu só tenho um vmkernel, vmk0, que é o vmkernel de gerência, ou seja, por onde o vCenter chega no SXI, né? Ou seja, ele está enxergando aqui, o SXI está dentro do vCenter, está conectado justamente por essa interface, pelo porta-grupo de gerência que está no vSwitch 0, ok? Eu posso criar outra interface de vmkernel por aqui, usando o mesmo vSwitch 0.
tá? Mas por questão de melhores práticas, eu vou usar uma outra placa de rede física do host, tá? Em cada host desse, eu vou criar um vmkernel, um porta-grupo vmkernel específico para o vSAN, só que usando placa de rede separada, tá? Aquela placa de rede de 10 GB, né, que eu falei na primeira aula de vSAN, tá? Aquela placa de rede 10 GB, por exemplo, exclusiva para o tráfego do vSAN. Então, como eu vou usar essa placa física separada, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em vmkernel, clica aqui, né, deixa eu só voltar. Clica aqui nessa imagem, né, tá, de adicionar host network. E aí eu vou vmkernel network adapter. Avanço. Vou criar um novo switch virtual, tá? E vou usar uma placa de rede aí, vou pegar uma placa de rede que esteja de bobeira, tem essa aqui, essa VMNIC 1, ok? E aí eu vou avançar e vou chamar esse porta-grupo de vSAN. E vou marcar aqui, ó, vSAN, ok? Posso depois criar um outro porta-group exclusivo para o vMotion, né, para tráfego de vMotion, tá? Posso criar outro depois, mas vou aproveitar aqui esse momento para marcar essa interface também, né, esse porta-group também para vMotion, para que o vCenter e os hosts entendam que quando uma máquina virtual for, né, quando você precisar migrar a máquina virtual de um host para outro, seja através do botão direito Migrate ou através de um evento de alta disponibilidade, um evento DHA, ele usa essa interface, ele usa o support group para trafegar, né, esses dados do vMotion, trafegar essas máquinas virtuais, ok? Então eu vou manter aqui vSAN e vMotion, tá? Vou avançar e aí vou definir aqui um IP, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 92.168.150.100. Ok? Máscara subrede de... Deixa eu ver aqui, pronto. Pronto, máscara subrede padrão, né? Classe C, tá? De 24 bits. E aí eu vou avançar. Finish. Beleza. Fiz isso no host 117. Ok? Vou agora fazer no host 118, mesmo esquema. Vou clicar aqui, ó, vmkernel network adapter, beleza, vamos avançar. Vou criar um novo switch padrão, né, um novo switch virtual padrão. Mesmo esquema aqui de selecionar uma nova placa de rede, né, usar uma placa de rede que esteja sobrando, ok. Vou avançar. Também vou chamar de vSAN e vou marcar quem? vMotion e vSAN, tá? Vou avançar e aí eu vou atribuir aqui um IP 92.168.150.101. Máscara de subrede 24. Finish. Vou fazer o mesmo esquema com esse camarada aqui. E assim vai. vmkernel, network adapter, new standard switch. Eu já poderia estar com isso pronto, né? Mostrar para vocês já com isso pronto e ir direto ao vSAN. Mas eu fiz isso propositalmente, de criar esses port groups, né? A ideia é passar o máximo de informação possível para vocês, então, de propósito que eu estou fazendo isso aqui, tá? Para que vocês vejam também, de repente, aí para revisar como criar interfaces, né? Port groups do tipo vmkernel, tá? Mesmo esquema, né? vSAN aqui, vou chamar vMotion e vSAN. Vou avançar. E aí essa daqui vai ser a 192.168.150. 102, né? É 100, 101, 102. Máscara subrede de 24. E por último, né? Último host aqui, o 121. Vou. Poderia usar só 3 hosts? Poderia. Do jeito que estou aqui, com esses 3 hosts já posso fazer já posso criar configurar um vSAN, né? Vou fazer o mesmo esquema aqui, mas eu vou usar esses 4 hosts. Vamos avançar. Beleza. vSAN. vMotion, vSAN.
Vou aqui colocar 192, 168, 150, 103, não é isso? 100, 101, 102, 103. Opa, 255, 2550. Beleza. A comunicação entre esses caras, vamos testar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, entrar nesse 121 novamente. 10.2.2.121. Beleza, então o 121 ficou com o IP 9268.150.103, né? Então se eu colocar 92.168.150.103, que é o IP dele mesmo, beleza, ele já está reconhecendo que está ativo aí na sua interface, no seu port group. Tá, mas eu quero pingar o 101. Ok, ele comunica com 101, comunica com 100, né? E o 102. Importantíssimo testar a comunicação entre os hosts, tá? Para garantir que eles estejam, que eles consigam se comunicar entre a interface, né? entre os port groups de vSAN que nós acabamos de criar, ok? Beleza, depois disso pronto, vamos agora para a criação do cluster, né? Vou clicar aqui no Data Center, botão direito, New Cluster, e aí eu vou colocar aqui vSAN 1, tá? E aí, vou colocar aqui turn on, né? Vamos ligar aqui e ok. Beleza. Reparem que eu não habilitei o cluster de autodisponibilidade. Aliás, eu não habilitei a função de HA, né, de autodisponibilidade. Marquei só apenas o vSAN. Beleza? Então, eu vou arrastar os hosts para dentro desse cluster, tá? Vou arrastar os hosts para dentro desse cluster. Posso até fazer diferente. Deixa eu vir aqui, por exemplo, nesse cara. Aqui em vSAN. Vou até desmarcar. Não, né, vou desmarcar aqui o vSAN. Tá? Deixar só o cluster sem nenhuma filtro habilitada, né? Sem DRS, sem vSAN, sem HA, sem nada. E aí eu vou começar a levar os hosts para lá, tá? 117, arrastando, ó, solta. O 118, segura, arrasta, solta. O 119, segura com o mouse, arrasta, solta. E aí o 121, segura, arrasta, solta. Se eu vier aqui nas tarefas, né, aqui em Tasks, vocês vão ver que ele, né, está colocando os hosts dentro do cluster. Na verdade, ele já colocou, moveu para dentro do cluster, já está tudo certo. Beleza, foi rápido. Agora sim, eu vou voltar para cá com os meus hosts dentro do meu cluster. Venho aqui, ó, em vSAN, né, configure, tá? vSAN. Ó, aí eu vou clicar aqui, ó. E agora eu vou habilitar, né? Vou habilitar o vSAN, ó. Beleza? Bom, a princípio eu não vou usar, né, os serviços de deduplicação e compressão, criptografia, tá? Não vou entrar em detalhes do vSAN, porque senão a videoaula vai ficar muito longa. Detalhes avançados do vSAN, né? A ideia da videoaula é mostrar a vocês como fazer a coisa funcionar, já começar a trabalhar em ambiente de produção, e ajustes mais finos e a parte técnica mais avançada a gente pode ver em uma outra videoaula mais na frente, tá? Aqui também aqui nesse caso eu não vou configurar Stress Cluster, né? Que seria no caso aqueles cluster com sites diferentes, né? Ou seja, vSAN em um ambiente de VMware e vSAN em outro ambiente de VMware, que a gente chama de Stress Cluster, que inclusive eu mostrei na aula anterior, né? Ok? Na verdade eu não mostrei, agora que eu lembro, não mostrei. Mas é basicamente isso aqui, ó. Então para vocês entenderem, tá? vSAN, pronto. É basicamente isso aqui, ó.
Pronto. Isso é o Stress Cluster, né? Ó, nós temos aqui no cenário escritório A, escritório B. Temos aqui um Whitney Appliance, né? Que é o cara que fica monitorando os dois clusters, tá? E trocando informações, e eles usando um data store em comum, né? Um data store virtual, compartilhando, né, esse data store virtual entre eles, tá? Isso é um Stress Cluster, ok? Bem, vamos voltar lá. Não vou configurar Stress Cluster e vou avançar. Então, o que é que eu vou fazer agora, né? Ele agora vai validar as interfaces vmkernel, né? Ó, vSAN, vmkernel adapters, ok. Ele já validou ó, que estão todas habilitadas, né? Criamos, né, as interfaces vmkernel, né? Eu criei a interface vmkernel em cada host, vocês viram lá, né? Com IP100, 101, 102, 103. Ele já validou e viu que estão todas com vSAN, com suporte a vSAN habilitada, né? Então, já há comunicação entre eles aqui, tá? Já validou a parte de rede, né? E na parte de discos, né? Aí ó, nós temos, né? Ele pode me mostrar os hosts, né? E aí me mostrar os discos de cada host. Eu posso agrupar, né? Pelos hosts, como eu posso agrupar pelos discos e os modelos, tá? Então eu tenho discos do tipo magnéticos, né? Que todos juntos, né? É um para cada host, né? São 4 hosts, cada host com disco de 200. Todos eles juntos dão 800 GB de capacidade, né? E os discos os discos do tipo flash, né? Que são os discos para cache, os discos do tipo SSD, juntos, né? Somando aí de cada host, dá aí no caso 600 GB, né? 150, 150, 150 que vai dar 600, ok? E aqui nesse de cima, né? 200, 200, 200, 200, que vai dar 800, tá? Beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou só marcar aqui, ó, que tipo de disk group vai ser criado para cada tipo de disco, né? Então, vem aqui, ó, capacity T, que é esse cara aqui, né? E aí ele tá dando esse erro aqui, mas é básico, ele vai desaparecer, ele tá só dizendo que não tem discos cache selecionado ainda, mas eu vou selecionar. Então, vem aqui, ó, cache T, tá? Beleza? E aqui, configuração correta, total de cache 600 GB, total de capacity, né? 800 GB, tá? Beleza? Pronto, vou avançar aqui, ó. Aqui é o sumário, né? Beleza, finish. E aí esperar ele configurar. Vamos esperar aqui mais um tempo, né? Quando ele terminar de configurar, ele vai alimentar aqui essas informações. Dei uma pausa básica aqui só para não consumir muito tempo e o vídeo não ficar cansativo, né? Para dar uma acelerada no processo, né? Enquanto ele vai configurando. Enquanto ele vai configurando, né, a gente dá uma pausa para vocês já irem direto para o objeto final, que é a configuração pronta. Bom, então vamos voltar lá só para ver se já tá beleza, né? Bom, já começou a aparecer informações aqui, tem dois hosts aqui que estão com alertas.
está mostrando aqui que os discos foram adicionados de forma manual, né? Ou seja, eu defini lá quem era o disco de capacidade e o disco de cache, né? Então, eu coloquei de forma manual realmente. Tem aqui alguns alertas em relação à performance, eu posso até ignorar aqui. Vou colocar aqui reset green, né? Não é nenhum erro. Vou também aqui, ó, reset green, esse outro também reset green, né? Vamos olhar aqui nas tarefas, ver se ainda tem alguma configuração em andamento. Deixa eu olhar aqui nas tarefas, ver se tem alguma configuração em andamento. Já terminou, já adicionou todos os discos da versão. Aqui as tarefas, criando o disco group e adicionando o disco, né? Criando o disco group e adicionando, beleza. Vamos voltar lá Pronto, já está tudo 100%. Os outros alertas já sumiram. Beleza. Ok? Se eu vier aqui, por exemplo, em Disk Manager, eu vou ver os discos, né? Os grupos de discos, ó, por cada host, né? Ó. Conectado, montado. Beleza? Ou seja, meu versão já está pronto, tá? Está configurado. Se eu clicar aqui em Data Stores, o que é que eu vou ver? Olha o que é que eu vou ver aqui em Data Stores. Um camarada aqui, né, chamado VSAN Data Store de 800 GB, tá? Esses outros discos aqui, Data Store 1, 1.1, perdão, 1.1, né, 1.2 e 1.3, esses discos aqui são os discos físicos, né, os discos locais de cada host, mas é o disco do sistema operacional, o disco do próprio onde está armazenado, né, o próprio SXI em cada host, tá? Então esses caras não contam, né? Esses discos aqui não contam e nem podem, porque são os discos onde o próprio SSL está instalado. Então aqui o versão Data Store 800 GB, né? Se eu vier aqui clicar com o botão direito nele, eu posso, igual a qualquer outro Data Store, explorar, né, através de browser files, registrar uma VM, se tiver máquina virtual lá dentro, que não tem nesse momento. Posso mexer nas políticas de armazenamento, né, nas políticas de storage, gerenciar storage providers, configurações, deixa eu ver aqui em configurações, por exemplo, né, adicionar permissões, alertas, aqui, virtual SAN Default Storage Policy, né, que é a política padrão que está usando. O nome VSAN Data Store, tipo VSAN, capacidade, storage control não suportado e aceleração de hardware também não suportada. Beleza, então eu posso até já usar esse Data Store, tá? Já posso usar ele aqui no meu ambiente, por exemplo, eu posso pegar e criar máquinas virtuais já armazenando esse Data Store. Ou então pegar, por exemplo, essa máquina virtual aqui, eu vou cloná-la. Uma máquina virtual que está em outro data center. Eu vou clonar, tá? Clone, para armazená-la em um host lá no meu outro data center, né? O data center vSAN, tá? Então, clonar essa máquina virtual, clonar para a máquina virtual, né? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, chamar também de DC, vai vir para cá, para o vSAN, né? A máquina vai ser clonada de um data center para outro. E vejam aí, eu vou colocar, por exemplo, nesse host aqui, nesse último, tá? Aí ele vai validar. Aqui está dando algum erro de compatibilidade. Tá, já sei o que é, porque eu não habilitei o módulo de virtualização, né? Não habilitei a virtualização nos processadores, nos processadores dessa máquina, né? Desse host que ele é virtual. Eu tenho que marcar lá a opção de virtualização, né, no processador. Mas essa aqui está ok. Então 10.2.119, vou usar ela, vou avançar. E aí eu vou escolher esse cara, olha aí, VSAN Data Store, olha o nosso Data Store aqui bonitinho, né, a capacidade dele aqui, olha o tipo aqui, VSAN, né, só dizer que essa máquina vai vir para cá, que esse clone vai vir para cá, vou avançar, não vou customizar. Isso aqui vocês sabem o que é, né? Tipo de políticas
tá? Para o Datastore, tá? VMware Storage Policy. Então eu vou usar, por exemplo, o Datastore Default. Eu tenho política com VMware Encryption, tá? Com VVol, né? Para volumes virtuais, Virtual SAN, deixa eu voltar lá. Virtual SAN Default, né? Storage Policy. Enfim, é como eu falei, são políticas que a gente pode estar tratando em uma outra videoaula para ver a parte avançada de... Não é bem a parte avançada, ou seja, passar o pente fino no vSAN para criar políticas e fazer outras configurações. Tá? Então vou escolher o Datastore Default. E vou avançar. Não vou customizar a máquina virtual. Vou avançar. E Finish. E esperar aí a coisa acontecer, né? Esperar aí, se eu venho aqui em tarefas, esperar o clone terminar, né? Bem, o clone, né, já deve ter terminado, né? Dei mais uma pausa no vídeo para, como eu já expliquei antes, para não ficar um negócio muito prolongado, vocês ficarem esperando, né, a conclusão das tarefas, tá? Então o clone já deve ter finalizado, né? Vamos ver aqui, isso mesmo. O clone da máquina virtual já foi tranquilo aqui, né? Deixa eu ver aqui, o clone da máquina virtual já se passou numa boa, sem qualquer problema, tá? Se a gente voltar aqui, por exemplo, no cluster, né? Aqui os hosts, eu vou ver aqui que clonei, né? Essa máquina virtual DC, que é um controlador de domínio, Windows Server 2012. Clonei, né? Saindo daqui desse data center e vindo para o data center do vSAN, tá? Está aqui a máquina virtual que está exatamente no host 10.2.219, tá? E armazenada, lógico, no nosso Datastore virtual, né? No nosso Datastore criado pelo vSAN. Ok? Aqui vSAN Datastore. Beleza? E aí eu posso ligar a máquina virtual, né? Se eu clicar com o botão direito aqui nela, Power On. E aí vamos ver a máquina virtual sendo startada, né? Ok. Aí a máquina virtual ligando. Beleza? É isso aí, pessoal. Segunda videoaula entregue, né? Vimos aí todos os passos da configuração do vSAN, né? Vimos todos os detalhes de configuração e colocar para funcionar, né? E aí na nossa terceira videoaula, né, nós vamos ver aí como, por exemplo, remover um host do vSAN e adicionar um outro host no vSAN, por exemplo, né? Eu comprei um novo servidor com as mesmas capacidades de disco, eu quero que ele faça parte do cluster do vSAN, então posso adicionar. Ou então, não, tem um host que eu preciso remover do vSAN porque eu vou usar ele em outro projeto. Então vamos remover e vou mostrar para vocês esses passos, né? E também a questão do cluster de HA funcionando, né? O cluster de HA funcionando em conjunto com o vSAN, beleza? Então, meus amigos, vocês estão vendo aí que está tudo funcionando na boa, ok? vSAN configurado e então até a próxima videoaula, né? Nossa terceira e última videoaula. Um abraço.